Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu, aproveita e já faz isso agora e já me segue também lá no Instagram. Então vamos lá. O assunto de hoje é sobre cirurgia plástica e procedimentos estéticos. Sim, um tema bem polêmico, considerado banal por algumas pessoas e um tema que carrega bastante preconceito também. Porém, é um assunto que aparece nos meus directs todas as semanas. Então, em virtude disso, achei por bem fazer esse vídeo, porque é um assunto um pouco longo. Então, eu vou trazer aqui para vocês quais foram os procedimentos que eu já fiz, tanto estéticos, invasivos, não invasivos, cirúrgicos, para acabar de vez com todas as dúvidas de vocês e poder ajudar também muitas mulheres. Vamos lá? Então, gente, as minhas cirurgias plásticas foram duas: rinoplastia e prótese mamária. Muitas meninas já sabem, outras não. Algumas modificações em mim são visíveis, né? Não tem como não perceber, principalmente quem me conhecia há um tempo atrás. Vou deixando aqui algumas fotos para vocês verem. O meu nariz, ele era grande, ele era mais larguinho e mais comprido com uma pontinha quadrada. E eu não tinha nada de seio. E então, antes de qualquer procedimento de botox, de preenchimento, a primeira coisa que eu fiz foi a cirurgia plástica. E pasmem, eu fiz as duas juntas, ao mesmo tempo, no mesmo dia. Tomei coragem, era uma coisa que eu queria muito, eu não sabia se eu queria mais uma ou outra. Então, naquele momento, eu tive a oportunidade e eu agarrei, eu aproveitei com a ajuda da minha mãe, que também me apoiou. O meu médico, todo mundo me pergunta, é de Caxias do Sul, sei que ele operava em Porto Alegre, não sei se ainda opera, é o Luiz Inácio Garcia, da Clínica Estetos. Ele não tem redes sociais, não é publi, gente, que eu tô falando aqui, até porque foi em 2017, em setembro de 2017, eu ainda nem trabalhava com redes sociais, bem que eu gostaria que fosse publi, mas ó, Luiz Inácio, você tá me ouvindo? Tem mais coisa aí que eu quero fazer, tá? Brincadeira, gente, eu tô satisfeita hoje com o meu corpo, mas eu acho que a gente tem que saber o nosso limite, né, até onde a gente pode ir, pra não desconfigurarmos o nosso rosto, pra gente não se transformar e perder a nossa identidade, né? Mas então, continuando, eu fiz em setembro de 2017, já vai fazer 3 anos. Eu disse pra ele que eu queria sim um peito artificial, eu queria um peito marcado, embora muita gente diga que o meu peito é natural. Eu tô vindo aqui, gente, assim, ó, sem preconceitos e sem frescura pra contar pra vocês e falar com vocês a respeito disso. Eu queria ele bem redondinho. Então eu disse que o tamanho quem ia definir seria ele. E ele disse que ele ia definir isso na hora, ia levar algumas opções. Então ele definiu por colocar 360 ml. A primeira vez que eu ouvi, que foi na sala de recuperação, eu fiquei chocada. Poxa, 360 é bastante. Eu não queria ficar com o peito grande, eu queria o suficiente para ficar marcado. Eu sou pequenininha, eu tenho o quadril grande, então eu precisava equilibrar com cautela. Mas não, esses 360 de hoje, é uma prótese muito mais compacta. Então ela corresponde a como se fosse 260 de uma época atrás, né? Então não foi isso, e eu fiquei muito satisfeita com o resultado. E em relação ao nariz, eu dei algumas fotos para ele, que ele ficasse um pouquinho mais arrebitado, que ele ficasse menorzinho, e eu queria diminuir aquela pontinha. Mas eu deixei nas mãos dele também, eu confiei. No primeiro momento, o resultado tu não consegue ver, porque o nariz fica inchado. Eu acho que demorou em média de 1 ano para eu ver o resultado final. E eu fiquei muito satisfeita com o resultado, embora eu quisesse que tivesse ficado um pouquinho menor ainda. Mas isso depois eu conto pra vocês que eu corrigi com preenchimento, com rinomodelação. Mas eu acho que é sempre melhor quando o médico faz a menos do que quando ele faz a mais.
porque ele preza muito pela naturalidade e eu acho que é o certo, né? Hoje talvez eu faria um retoquezinho, porque a rinomodelação ela precisa ser refeita a cada ano, né? Mas não é nenhuma urgência. E se vocês quiserem saber mais detalhes sobre as minhas cirurgias, uma hora dessas eu faço um vídeo só contando como foi o pré, o durante e o pós-cirúrgico, né? O pré-operatório, tudo no dia, como foi o que eu senti. Eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, foi a primeira e eu já fiz 2 de uma vez só. Mas eu não me arrependo, foi a melhor coisa que eu fiz, já foi tudo de uma vez, né? E eu sofri um pouquinho assim no primeiro dia, mas eu nunca senti dor, eu senti era desconforto, mas nada muito... Na hora assim tu pensa que nunca mais vou fazer nada, que louco, o que eu fui fazer? Eu puxei o meu furinho do umbigo também, que eu tinha piercing, né? Mas eu parecia assim que tinha passado um caminhão em cima de mim, porque eu tava cheia de curativos. Mas eu fiquei tranquila, assim, eu não sofri, eu fiquei roxa durante 40 dias, mais ou menos aqui na região dos olhos. Sentia muita dor nas costas por causa do peso do peito, para até se acostumar. Mas no mais foi isso, eu acho que é o suficiente de detalhes para vocês que sempre me perguntam. Outra hora eu conto com mais detalhes se vocês quiserem. Já aproveitem e comentem aqui se vocês querem saber mais detalhes do pré e do pós-cirúrgico. Bom, sobre as minhas cirurgias é isso, foram as primeiras coisas que eu fiz, olha só que maluca, eu nunca tinha feito nada, não é? E fui direto fazer tudo isso. E aí depois de um tempo, acho que 1 ano mais ou menos depois, eu conheci o Matheus Dutra, a estética que cuida de mim em Caxias, e a gente começou a estudar o que poderia ser feito em mim, questão de harmonização facial, questão também corporal, né? Mas o que sempre me atraiu muito, assim, foi a questão do rosto, principalmente depois que eu vi o que era possível fazer e o quanto era possível eu melhorar. Eu tinha os lábios muito, muito finos, então uma das primeiras coisas que a gente fez foi o preenchimento labial, prezando mais uma vez pela naturalidade. Eu vou deixar foto pra vocês verem como eu não tinha nada de lábio. Hoje, atualmente, já deveria ter refeito, né? Mas em função aí do coronavírus, eu não consegui ainda fazer as minhas manutenções. Eu coloquei 1 ml, aí depois de 6 meses eu coloquei mais um pouquinho, depois de outros 6 meses mais. A gente pode botar de 6 em 6 meses ou de 1 em 1 ano, só que eu fui fazendo uma construção. Se tu colocar de 1 em 1 ano, é como se desse tempo de terminar praticamente o produto e tu ter que colocar de novo, né, e começar do zero. Então eu fui construindo meu lábio aos poucos, a diferença foi gritante. Eu me apaixonei quando eu me vi, assim... tem que cuidar, sabe, gente? Porque é um pouco viciante essa questão de procedimento estético, preenchimento. Lembrando que nos lábios foi usado ácido hialurônico. Como eu disse, eu fiz também a rinomodelação numa mesma vez que eu fiz o lábio, porque é o mesmo produto, ácido hialurônico. Então foi colocado um pouquinho de produto aqui, só para projetar ele levemente para cima. E tanto a questão de aumentar o lábio quanto projetar o nariz para cima já foi o suficiente para que eu passasse a amar o meu nariz e não me incomodasse mais com o fato dele ainda estar grandinho. Nunca fiz preenchimento de olheira, coisa que eu quero fazer. Nunca fiz preenchimento de malar. As pessoas acham que eu fiz, mas eu não fiz. Vocês podem ver nas minhas fotos antigas que eu sempre tive esse desenho aqui. E fiz também botox, né? Eu tenho um metabolismo muito acelerado, então eu faço mais ou menos de 5 em 5 meses. O meu, ó, também tá vencido. Principalmente aqui na região da testa, nas ruguinhas, e um pouquinho aqui do lado dos olhos. Mais nada. Sempre prezando pela naturalidade. E além disso, o que eu fiz foram procedimentos não invasivos. Aí eu não teria nem como enumerar aqui pra vocês, porque são muitos, né? Corporais, criolipólise, criofrequência, eu não sei nem os nomes, gente, de tanta coisa que é. Mas aí eu fiz com o Matheus, sempre em Caxias. E aqui em Cruzeiro do Sul, que eu tô no Acre agora, eu faço com a Clínica Lavi. Ainda não fiz muitos procedimentos em função do coronavírus, mas já fiz alguns que deu pra ver bastante resultado. O Ortho Slim, que são alguns procedimentos para gordurinha, celulite, né, gordura localizada. Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre os procedimentos que eu já fiz nas clínicas, esses menos invasivos, vocês podem entrar em contato com eles. Eu vou deixar o @ de Caxias e o @ de Cruzeiro do Sul. E é isso, gente! Espero não ter esquecido de nada.
Qualquer dúvida que vocês tenham, podem continuar me mandando por direct, eu vou continuar respondendo, só quis compartilhar com vocês um pouquinho do meu relato, da minha experiência. E lembrando, se gostaram, comentem aqui, que eu sei se eu faço mais, se eu conto um pouquinho mais sobre as minhas cirurgias e também outros assuntos que vocês gostariam de ver aqui, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!